gente vai orar, nós vamos orar agora, e eu escolhi um texto para a oração, que agora é o momento da oração, mas antes da oração, a importância da oração que Jesus, ele orava. Você vê, o próprio Jesus, Filho de Deus, quando estava aqui fazendo o seu ministério, aqui na terra, né, antes da sua morte, crucificação e depois ressuscitou e tudo mais, né? Ele falava, ele atendia o povo, ele curava as pessoas, ele multiplicava os pães e peixes. Quer dizer, ele fez tanta coisa, né? Você quer saber os feitos de Jesus? É só você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia as escrituras para você entender melhor, ok? Mas ele tinha muitos momentos que ele terminava ali os seus ensinamentos, sua pregação, o seu momento de atender o povo, e a Bíblia diz assim que ele se retirava para o monte, para o deserto. Ele se retirava para um local e muitas vezes se retirava, sozinho, e ele ia falar com o Pai. Então, se você deseja realmente ter uma vida dinâmica, ter uma vida espiritual abençoada, ter uma vida um pouco mais forte, fortalecida em Deus, você precisa, isso aqui é uma necessidade, você precisa aprender com Jesus. Ter a sua oração, você e ele só. Entendeu? Toda oração é importante, com as pessoas juntos, adorando a Deus, tudo é importante. Mas a oração que te faz elevar a tua comunhão, a tua interação com o Pai, com Deus, é a oração que você faz sozinho. Talvez no seu quarto, na sala, na cozinha, num cantinho aí que você gosta de orar, talvez sentado, em pé, às vezes ajoelhado, né? Tem gente que gosta de orar ajoelhado. Deus atende a oração de todo jeito, porque não é todo mundo que pode ajoelhar às vezes, né? Dependendo da pessoa, mas importante que você ore, né? A oração. Quando a gente se ajoelha, eu também oro ajoelhado, né? Não todas as orações, mas algumas eu faço. Principalmente a que eu faço na minha casa, de manhã ao me levantar, à noite ao dormir. Eu tenho esse hábito, é um hábito que a gente cria, né? Então, e se eu orar em pé, vai funcionar do mesmo jeito, que é a fé. Mas, quando você se ajoelha, é uma atitude assim de se curvar, né? Se apoia ali na cadeira, no sofá, na cama, se apoia em algum objeto, né? Enfim. Então, a importância de você ter esse hábito. Então, se você ainda não tem hábito de orar todo dia, você tem que criar, meu amado. Eu estou avisando aqui. Quando eu aviso e alguém fica pensando assim, por que o pastor está falando desse jeito? É porque é preciso. Você não pode ficar dependendo da oração dos outros. Você tem que ter o teu próprio diálogo com Deus, né? Se eu for ensinar sobre oração, tem muito assunto sobre oração. Então, eu sempre ensinei e continuo ensinando a importância de eu ter a minha comunhão com Deus no meu particular, que é a oração individual. Essa que eu vou orar agora, junto com vocês, que eu faço a semana toda aqui, é uma forma de uma oração intercessória, em que eu me coloco diante de Deus e peço, em nome de Jesus, a bênção de Deus sobre você. Então eu estou sendo um intercessor, como existe você. Aliás, um abraço aqui para as intercessoras, intercessores, que são homens e mulheres de Deus, que têm o dom de interceder, que eles se dedicam até ao ministério da intercessão, né? Isso é bacana. Todo ministério tem que ter um grupo de gente que se levanta para segurar aí a estaca da intercessão, né? Isso é fundamental, né? Então, a oração. Então, oração intercessória é quando você que está me ouvindo, você ora por alguém da família ou por alguém que pediu oração, e você mesmo na sua casa, você, Senhor, abençoa o fulano, o irmão X, Y, Z, quer dizer, você está sendo um intercessor. Você está pedindo a Deus em nome de Jesus em prol dos outros. Agora, a oração secreta é aquela quando você vai na oração e pede para você, pede força para Deus, te dá força. Por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes, se você não estiver preparado espiritualmente, de repente você vai começar a pegar a guerra dos outros, guerra espiritual que eu estou falando, batalha espiritual. Você está entendendo? Porque eu percebo que tem gente que ela ora para um monte de gente e ela está mal. Sabe por quê? Porque ela está orando e comprando a briga dos outros.
tá? No sentido espiritual que eu estou falando. Então, por isso que você tem que se revestir, você que está me ouvindo, como eu faço para mim também. Eu faço, Senhor, me cubra com o teu sangue, Senhor Jesus, me proteja com o teu sangue, Senhor Jesus, me proteja com as armaduras espirituais. Eu dou a receita aqui para você, leia lá, anote aí, Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o finalzinho, até o verso 18, lá tem a receita das armaduras espirituais, né? E peço também a proteção dos anjos do Senhor, entendeu? Então é uma maneira de você se proteger. Então isso você faz para você se revestir da proteção divina, entendeu? Isso é muito importante. Eu não estou dizendo que todo mundo que está enfrentando problema é por causa disso, mas tem muita gente, sabe, que você começa a entrar em áreas que Deus não mandou você entrar. Às vezes você quer fazer tudo em nome de Deus e achando que Deus está te aplaudindo, e às vezes não, porque você está entrando em território que não é teu. Entrando em território que Deus não mandou você entrar. Nós que estamos aqui pelo rádio, nós estamos aí terminando o mês de maio, né? Hoje é dia 28, né? Então estamos na reta final. Então a gente está aqui há 19 anos e 5 meses. Então veja bem, nós estamos falando de Jesus toda essa temporada aqui, e eu sei que Deus tem nos protegido, é a mão de Deus nos protegendo, porque a gente está orando todo dia, intercedendo, ensinando, plantando a palavra da fé. Então por isso que você, homem e mulher, que é o intercessor do nosso ministério, a gente tem orado muito por vocês também, porque vocês estão nos ajudando. Então nós estamos numa batalha espiritual. Essa batalha é mundial, é uma batalha espiritual, entendeu? Eu poderia falar uma outra palavra, começa com G, né? G-U-E-R-R-A, né? Mas eu vou usar o nome batalha. Quando eu falar batalha, você está entendendo o que eu estou falando, entendeu? Questões espirituais. O tempo atual que estamos vivendo, ou seja, o inimigo ele está atuando descaradamente, ele está mostrando as caras já. Então isso aqui não é um ensinamento para você ficar com medo, com pânico, nada disso. Quem conhece um pouquinho das escrituras está entendendo direitinho o que eu estou falando. Agora, se você não entende, por isso que eu estou aqui para te explicar. Entendeu? Então, a nossa confiança está em quem? Em Jesus. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Ele prometeu a presença dele para aquele que está com ele. Ele está conectado, ele está ligado a nós e vice-versa. Que nós chamamos de comunhão com Deus. Caminhada da fé é isso. O apóstolo Paulo ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. Ele não fala isso? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quem anda com Cristo, ele consegue vencer com mais facilidade as batalhas. E as batalhas não é todo dia. Não é todo dia que você tem batalha. Não tem sentido todo dia. Tem vários níveis, né? Mas nós temos que compreender que a oração é a ferramenta fundamental. Tem gente que não gosta de ouvir esse assunto, sabe por quê? Porque dá trabalho. Porque tem gente que ela quer o quê? Ora aí que tá bom demais, eu não quero ficar ouvindo, não. Tem que ouvir, tem que aprender, senão não cresce na fé. Senão não desenvolve a fé. Não é? Então você precisa aprender usar as ferramentas espirituais. Senão você vai ficar refém dos outros. Você tem que aprender a depender de Deus, a orar, a clamar, a buscar, crescer, desenvolver. É assim que a gente cresce. É assim que funciona. Não é? Então tem a oração intercessória, mas eu estou focando que você desenvolva a tua comunhão com Deus. Dedica um tempo. É só querer, todo mundo tem tempo. A pessoa que diz assim, eu não tenho tempo, então tá ruim a coisa, né? Se não tem tempo para falar com Deus, então tá perdendo tempo da vida. Entende? Isso é sério que eu estou falando. Mas é importante a gente entender. Esse ensinamento é para todo mundo. Ah, mas eu não sou perfeito. Ah, mas ninguém é perfeito, mas Deus vai trabalhando em nós. É assim que funciona a vida. A gente vai aprendendo, não é? Então nós temos que compreender esse negócio. Você veja bem, eu estava observando aqui, justamente aqui no Efésios, quando eu falei para você, Efésios capítulo 6, eu não vou ensinar tudo isso aqui,
Só estou dando as dicas para você. Mas Efésios capítulo 6, o verso 10 fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então já começa assim, ó, fortalecei-vos no Senhor. Então Deus é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Como diz o salmista, ele é o socorro bem presente nas tribulações. Então, eu quero te dizer que tem coisa que é da tua cabeça. Tem coisa que são costumes, hábitos ruins que você vem cultivando, e você precisa se livrar desses hábitos ruins e começar a praticar hábitos bons. Entendeu? É uma questão de mentalidade da fé. Aí Paulo ele diz assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o nosso inimigo é um ser espiritual. E ele é mau, ele é maldoso, ele é malandro, ele é mentiroso. Tudo de coisa ruim que você possa imaginar, ele é e multiplica por 1000 vezes mais. Tão ruim que ele é. Dele não vem nada de bom. Entendeu? Ele é destruidor. Jesus chama ele de ladrão. Né? Ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele é malvado. Ele não habita nada de bom. Entende? Mas Deus, ele veio o quê? Para nos dar paz. Jesus veio como o príncipe da paz. Jesus diz que veio trazer luz para nós. Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então escute bem isso aqui. A pessoa que não tem Cristo, que não tem Jesus como seu Salvador, Senhor, como sua luz, como seu guia, como seu pastor, ela está perdida, ela está desorientada. Ela não está entendendo o mundo espiritual. Ela não está compreendendo as coisas. Ela não entende. Como eu também não entendia, daí eu passei a entender. Como muitos de vocês que nos ouvem, que também não entendiam e passou a entender. Não é verdade? Você foi conhecendo Deus através da palavra, das pregações, dos ensinamentos, de você ler as escrituras e assim por diante. É ou não é? Ninguém nasceu sabendo. Entendeu? Então você aí, meu querido e minha querida, que está pensando, puxa, eu não entendo nada da Bíblia. Não tem problema, aqui estamos nós para te ajudar. Por isso que estamos aqui. Por isso que Deus tem sustentado o nosso ministério também pelo rádio. Por quê? Porque é desafiador, é guerra, é batalha, é desafio. Entendeu? É assim que funciona. Só que há uma paz dentro de nós. E essa paz, ela vem do próprio príncipe da paz, que é Jesus. Uma paz interior. Ele nos dá paz, nos dá ânimo, nos dá força. Ele nos encoraja. Ele nos anima. Entende? Aí alguém pode até pensar, mas eu tenho Jesus, por que o senhor fala e parece que comigo não acontece? Não acontece, sabe por quê? Porque você quer que as coisas aconteçam na tua vida do teu jeito. E Deus não vai fazer do meu jeito para mim. Ele vai fazer do jeito dele. Por que muitas pessoas ficam confusas? Porque às vezes não sai como você quer, aí você fica emburrado, você fica bravinho, começa a fazer biquinho, né? Começa a fazer mimimi, entendeu? Sabe aquela criança mimada? É mais ou menos isso. Então, Deus, ele é pai daqueles que são seus filhos, entende? Ele é pai. Como pai, ele é um pai amoroso, como Deus, e ele é Deus. Ele é pai, mas ele é Deus, então ele não falha. Eu sou pai, certamente estou falando com vários homens que também é pai, que tem filho ou filha, enfim, né? Ou a figura da mãe, ou os pais, no caso, né? Então, todo pai, toda mãe, ele quer dar o melhor para o seu filho, é ou não é? Desde pequenininho você quer dar o seu melhor. Mas mesmo a gente querendo dar o melhor, a gente é humano, então a gente falha, erra, não sai tudo certinho como a gente quer, às vezes é porque a gente é humano. Agora Deus não, Deus ele é pai, mas ele é Deus, ele não falha. Ele tem um amor muito grande pela gente, entendeu?
Mas por quê? Porque a gente é bom? Não, é a graça de Deus. É a graça. O que significa graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas pela graça de Deus somos abençoados. Você compreende? Então você não conquista as bênçãos de Deus pelos seus méritos, por ser bonzinho. Ai, fulano é bonzinho. Não, é a graça de Deus. Entendeu? Por isso a importância da fé. A fé é que nos conecta a Deus. E para ter essa parceria com Deus, a exigência é ter fé. Fé que Ele existe. Fé que Ele recompensa. Fé que Ele está cuidando de nós. É uma fé. Então isso tem a ver com a sua fé, com a sua confiança em Deus, com a sua mentalidade da fé. Esses dias eu estava falando para algumas pessoas, dando um conselho lá, eu falei, gente, vamos ser realistas, mas não pessimistas. Você pode ser realista de algo que você está passando no momento, mas não seja pessimista. Você pode ser realista, mas não seja incrédulo. Não seja descrente. Entendeu? É assim. Então, e nós temos que compreender também que a nossa luta, principalmente você que está caminhando na fé, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não são contra gente. Entendeu? Paulo explica bem. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não é carne se referindo a gente, a pessoas. Da mesma maneira, preste atenção nisso aqui. Da mesma maneira que Deus, através do Espírito Santo, me usa aqui para ensinar e usa você do outro lado aí para fazer algo para Ele, da mesma forma que o Espírito Santo usa milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, ou até bilhões de pessoas no mundo, o Espírito Santo capacita pessoas que caminham com Ele, da mesma forma o nosso inimigo espiritual, ele também usa pessoas. Só que você tem que ter esse discernimento, chama discernimento espiritual. É um dom espiritual, é um discernimento, não é inteligência emocional e nem inteligência humana. É algo divino, algo espiritual, algo de Deus. Discernir o que é certo, o que é errado, discernir o que está por trás de uma situação. Exemplo, de repente você está enfrentando um problema, você está enfrentando um desentendimento, alguma coisa assim, com alguém. Alguém talvez da tua família, de sangue, talvez da família da fé, talvez um colega de trabalho. Então você está tendo um atrito ali, aí você começa a ficar com raiva daquela pessoa. E pode ser, não é tudo é isso, mas tem casos que é um problema espiritual que está usando aquela pessoa para te ferir, para te machucar. E aquela pessoa é um ser humano imperfeito, que erra como a gente, só que como ele não tem entendimento espiritual, o inimigo espiritual, o diabo, Satanás, o coisa ruim, ele usa pessoas também, sem a pessoa às vezes ter consciência disso. Entendeu o lance? A pessoa, quando ela está ali sendo usada pelo inimigo, às vezes ela não percebe que ela está estragando família, estragando pessoas, mas por trás está lá uma força oculta, maligna. Quem pode resolver isso aqui? Jesus. Jesus pode resolver isso aí. Então a oração tem que ter uma libertação, entendeu? Às vezes é um processo, não digo demorado, né? Mas às vezes não é de um dia para o outro que se resolve essa situação. Em 1 João capítulo 3, o verso 8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quando você se entrega completamente a Cristo, a Jesus de verdade, não a uma religião, mas a Cristo, a Deus, então você é transformado. Então Deus que tem o poder de transformar o nosso coração, tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne sensível à voz de Deus. Então é isso.
E essas questões espirituais você não impõe na vida de alguém. Eu não consigo convencer pessoas com um discurso, a não ser que aquilo que eu esteja falando tenha ali o agir do Espírito Santo, aí as palavras vão convencer, mas não é que fui eu que convenci, eu não convenço. Se eu convencesse, talvez não é bem assim. Então quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo, para ele cair a ficha nele, como dizia antigamente, né? Ele cair em si, entender que ele precisa de Deus, é o agir do próprio Deus, do Espírito Santo. A nossa parte, você que professa a fé em Cristo, nossa parte é ensinar, nossa parte é orar, é semear a palavra de Deus, semear o amor, semear a esperança. Olha que interessante aqui a questão da gente fazer a propagação do Evangelho. Romanos capítulo 10, olha só, Romanos capítulo 10, a partir do verso 7 diz assim: quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vou repetir aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Você está entendendo aqui a leitura? Estou lendo para você pausadamente, para você compreender que tudo que você precisa está na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Aqui estamos falando o quê? De crer, de confessar com a boca Jesus Cristo. Você tem que confessar, falar, declarar. Então você vê que tem uma conexão entre o coração e a fala, a confissão, né? Você declarar a sua fé em Jesus, você invocar o nome dele. Ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que daí vem uma pergunta: como as pessoas vão invocar em quem não creram? Aí começa uma série de perguntas. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você vê que hoje tem muitas pregando para lá, pregando para cá, cada um fazendo o seu trabalho, né? Da formiguinha.
Então eu quero dar um alerta para você que é um cristão. Hoje está cheio de alerta aqui, né? Quem sabe é assim a maneira de chamar a atenção das pessoas para ouvirem, né? É uma forma aqui, né? Um método. Gente, não entre em confusão religiosa. Não perca tempo. Eu sei que nós temos uma audiência de um povo inteligente. Um povo que é inteligente. Outros são pessoas sábias. Tem vários níveis de entendimento de ouvintes, não é? Mas a maioria é um povo inteligente. Deus te deu cabeça, crânio, neurônio, não é? Mente, memória. Dentro da nossa cabeça tem tudo isso que faz a coisa a gente pensar. Somos um ser pensante, um ser inteligente. E se a pessoa declara sua fé em Cristo e ela aprende na palavra, ela fica sábia. Ela fica mais prudente. Uma pessoa equilibrada. Então nós temos que entender que nós estamos vivendo um tempo agora. Não que esse tempo já não existia, mas agora a tendência, muitas coisas vão mudando. O comportamento humano é outro, não é a mesma coisa. As pessoas mudaram, as pessoas estão diferentes. Alguns mudaram para melhor, outros mudaram para pior. Tem de tudo, tem os dois lados. E o que está acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasilzão aqui, esse Brasil abençoado por Deus? O que está acontecendo? Está acontecendo muitas coisas para distrair você, para você perder o foco, para você se distrair. Eu venho falando isso aqui faz tempo. E essa palavra distração, pode perceber, pesquise aí, eu sei que você não vai pesquisar, mas só para você entender. Se você pesquisar os acidentes de carro, caminhão, enfim, certos acidentes, a grande maioria foi por distração. Né? É o motorista que se distraiu com uma coisa externa e não prestou atenção na estrada, na rodovia, ali no seu compromisso. É na cidade, a pessoa que não percebeu, estava distraído e o sinaleiro, o semáforo estava vermelho para o carro, ele não parou e causou uma tragédia. Né? Geralmente é uma distração, com exceções de pessoas embriagadas, né? que cometem esses erros gravíssimos, né? No trânsito. Mas uma boa parte é que é distração. Então uma distração pode causar um acidente, uma tragédia. Trazendo para o campo espiritual, trazendo para o momento aqui da reflexão, que a gente vai orar, você precisa entender que o inimigo nosso espiritual, ele quer te distrair com coisas que não chegam a lugar nenhum. Ele quer te distrair com certas coisas, sabe? Assuntos que não chegam a lugar nenhum. E eu vou falar isso aqui. Que Deus me abençoe nessa fala que eu vou dizer agora. Eu vou tentar ser o mais ético possível, como sempre tenho sido, com a graça de Deus. Mas hoje está uma onda de pessoas que elas servem a Deus em um local. Eu vou trabalhar com a palavra local, para não dar nome. Ela serve a Deus num local. E muitos destes são pessoas até que têm influência numa pregação. São pessoas, né, que têm uma certa influência, prega, ensina e tal. E elas estão ali, está tudo de boa. De repente acontece um entreveiro ali, alguma coisa que acontece, sei lá, um desentendimento com alguém lá daquela instituição, ou algum descontentamento, alguma coisa. O que acontece? Aí essa galera, eles começam a se desvincular, só que daí eles começam a falar mal de onde ele saiu. Entendeu? Então eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu não defendo ninguém. Eu não sou advogado de ninguém. Só estou dizendo que isso aí, o que está acontecendo? Em vez de trazer benefícios para o corpo de Cristo, está trazendo trava para que as pessoas se convertam ao verdadeiro evangelho. E é isso que o diabo quer. Confusão. Você está entendendo? Eu sei que eu falar isso aqui, talvez você nunca viu eu falar isso aqui. Mas estamos num tempo do fim. Então tem que ser falado. Tudo tem o tempo certo de falar. Então, meu amado e minha amada, um conselho de amigo, um conselho de uma pessoa que tem o temor de Deus, que graças a Deus nasci num lar cristão, meus avós de parte de pai, de mãe, tudo é cristão, então nasci num lar cristão, fui bem formado, graças a Deus. Minha mãe me deu boas instruções, não ficou dando sermão, mas deu exemplo, entendeu?
Eu não sou perfeito aqui, mas eu estou dizendo assim, que eu cresci bem alicerçado nas verdades de Deus. Então nada vai me enganar. Você entende? Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque é a graça de Deus sobre a minha vida também. Eu estou falando da graça de Deus. Entendeu? Então, eu já venho nessa caminhada e estou percebendo. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16, 18. E hoje eu já estou com meus 59 anos. Eu me considero super jovem e se eu atingir 100 anos, eu vou falar que ainda sou jovem. É uma questão de mentalidade, independente do físico, né, que existe um certo desgaste. Mas, então, eu sei do que eu estou falando. Então, hoje em dia tem muitos modismos, né? Muitos invenção, muitas pessoas falando em nome de Deus, mas Deus não está lá coisíssima nenhuma. Então, meu amado, o conselho é esse, ó. Fique na simplicidade do evangelho. Entendeu? Fique na simplicidade. O caminho para a salvação é Jesus Cristo. Jesus diz em João 14, verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você tem que entender isso, o evangelho. Por isso que eu sempre estou aconselhando vocês sabem disso, quem me acompanha e preste atenção, sempre estou falando, leia a palavra de Deus, leia as escrituras. Se você não tem esse hábito, esse costume, leia devagarzinho, não precisa ler com pressa, leia com calma, leia um capítulo, analise. Se você tem algum tipo de dificuldade, assim, não gosta muito de lar, mas leia os evangelhos. Mesmo que você não entenda nada, mas leia. Comece, é assim que funciona. Eu também não entendia. Não é porque eu nasci num lar cristão que eu nasci sabendo. Eu tive que ler, tive que aprender. Entendeu? Então aqui eu estou apoiando. O Espírito Santo, em alguns momentos da minha vida, do meu ministério aqui já em Curitiba, enfrentando vários desafios, várias batalhas, quando pensa que acalma e vem outra, batalhas, desafios, o inimigo tentou várias vezes fazer com que eu parasse com tudo isso que eu estou fazendo aqui, pelo rádio. Você está entendendo? E para ser mais específico, no ano de 2011, quem conhece a história aqui já sabe, mas tem muita gente nova. Quando foi no ano de 2011, exatamente 2011, veio uma batalha tão grande que eu falei para Deus, eu vou parar. Não de pregar o evangelho e servir a Deus, eu vou parar. Vou dar uma pausa ali de pregar o evangelho pelo rádio. Vou parar. Eu vou entregar. Isso em 2011, isso eu disse para Deus, numa oração secreta, que agora eu posso revelar aqui. Mas eu falei com ele, Senhor, o negócio está assim, assim, assado. Eu falei, eu falei para Deus como é que estava a situação. Aí alguém pode até pensar, mas pera lá, mas Deus não sabe de tudo? Claro que Ele sabe de tudo, mas você tem que falar, abençoado. Você tem que falar o que você está enfrentando para Deus. Fica falando para os outros, não vai resolver. Fala para Deus primeiro. Entendeu? E eu fui lá e falei, Deus, está assim, assim, assim. Aí eu falei para Deus, eu vou fazer isso, isso e isso. E um dos isso era o quê? Eu ia pausar, Senhor. Eu vou continuar pregando o evangelho no culto, no presencial, na igreja, no hotel e onde mais eu for pregar. Mas eu vou... Era um momento de desafio naquele ano. Era um momento de mudanças. Era um momento de mudanças de ciclo na minha vida. Então eu quero te ensinar para você entender que às vezes na tua vida também acontece. Talvez diferente, mas acontece. Quando Deus está mudando um ciclo na tua vida, algo de bom vai acontecer, pode ter um conflito, um atrito com você mesmo. Você mesmo entra fica meio sem assim, pensando que você tá só. Por que eu estou conseguindo falar isso? Porque eu passei por essa experiência. Então eu quero encorajar você, meu querido e querido ouvinte, você que talvez está passando por um estreito em alguma área, você vai vencer, não desista. E depois lá na frente você vai lembrar do que eu estou falando e você vai ajudar outras pessoas. Porque na vida de um filho ou de uma filha de Deus, de um cristão verdadeiro, até as lutas na vida da gente, elas se transformam em bênção lá na frente. Você fica mais forte. Aí você vê, nossa, por que fulano está desse jeito? Por quê? Ele passou por uma prova e venceu. Ele passou por uma situação e venceu. Porque ele é bom? Não. Porque a graça de Deus foi sobre ele e foi sobre a minha vida. E quando eu pensava fazer algo, aí Deus falou nítido para mim. Não pare. Não desista. Deus falou nítido. Não com esse tom de voz, mas falou. Foi claro. Eu entendi.
E Deus viu que eu ia cometer um equívoco. Depois eu percebi que eu ia cometer, mas Deus interviu. O que eu estou te ensinando? Que Deus, ele intervém em algumas ações que nós fazemos e que de repente Deus sabe que lá não vai dar certo isso, então ele pode intervir. Deus sabe intervir na hora certa, porque ele sabe do nosso futuro, entendeu? Então, meu amado, voltando aqui para a gente orar. Então não perca tempo ficar entrando em discussões teológicas, em discussões disso, daquilo outro, entendeu? Eu não perco tempo com isso. Se alguém está próximo de mim, pode ser alguém muito entendido de Bíblia e vem querer falar coisas que não chega a lugar nenhum, eu tento ser o mais educado possível para dizer, agradecer, ouvir, mas não entro nessa seara de distração. Foque em Jesus, no amor de Jesus, na palavra de Deus, na misericórdia, no perdão. Esse é o tempo de você se reconciliar com você mesmo, se reconciliar com Deus e se reconciliar com o seu próximo. Deus está dando uma chance para todos nós, para a gente se purificar, para a gente melhorar mais, a gente ter um pouco mais de misericórdia do próximo, ter um coração um pouco mais generoso, amoroso, perdoador. É isso. Não adianta você estar num local de culto, num templo, numa casa de oração, um local, e ficar 1h30 adorando a Deus, se as outras horas do dia você é outra pessoa. Pare de se enganar. Pare de fingir. Pare de se fingir que é o que você não é. Seja você mesmo. Assuma então de uma vez quem você é. Mas não fica fingindo uma coisa, fingindo ser um cristão, fingindo ser um santão, uma santona, fingindo. Cai na real. Eu sempre falo, Deus me dê sabedoria para falar. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, de segunda a sexta-feira, com raras exceções, quando a gente viaja e precisa se locomover e coloca gravado, e são boas gravações também, que vai ajudar a pessoa, a palavra, mas é conteúdo, a gente está aqui. Então eu não estou aqui para ficar contando historinha da carochinha. Você está entendendo? Aqui quem me acompanha pelo rádio, principalmente, que consegue ouvir 1h30, a gente lê a participação do povo, dá umas gargalhadas aqui, faz umas brincadeiras assim, respeitosas, assim, interagindo com as pessoas. Isso é bacana, é legal, eu gosto disso, isso é bom, faz parte, a vida é assim, você tem que se rir, alegrar. Mas só que a vida não é um parque de diversões. Um parque de diversão é bacana, eu gosto. Mas nós temos que entender que nós temos que corrigir a nossa rota, ver. Então eu preciso analisar. Ontem eu estava ensinando na live que eu faço às 18 horas no Instagram, e eu falei justamente sobre, até eu li uma passagem legal de um poeta, que ele diz assim, que você não precisa correr atrás das borboletas. Ele disse assim, arrume o teu jardim, cuide bem do seu jardim, que as borboletas virão ao teu jardim. E naquilo ali nasceu um ensinamento, uma pregação. Teu jardim é a tua vida. Então tem coisa que você quer, só você tem que arrumar a tua vida. Você tem que organizar o teu jardim. Pode ser literalmente o jardim da tua casa, mas o jardim é um setor da nossa vida. É uma área da nossa vida. Às vezes você está correndo atrás de bênção. A pessoa está desesperada, vou buscar bênção lá, não sei onde. E começa a ficar tudo... Onde falar que tem bênção, alguém está distribuindo bênção, a pessoa está lá. E você não é abençoado. O pior é isso. A pessoa vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. O que é? Você tem que consertar o teu jardim. A tua vida, a minha vida. Eu conserto a minha vida, você atua. É assim que funciona. Aí quando a gente entra no prumo certo, corrige as rotas, a bênção vem. A bênção vem no automático. Entendeu? É assim que funciona. E o que o inimigo está pregando nas pessoas? A distração, se distraindo. Com coisas. Com disque-disque, com fofoca, com mentira. Entendeu? Então, meu amado, se cuide. Chama-se prudência. Isso aqui é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem também de alerta, mas não para você ter medo, pânico, nada disso.
é você entender que Deus, você e Deus é a maioria. Então não perca essa conexão com Deus. E a tática do inimigo é o quê? Você se distrair, aí daqui a pouco você não ora, você não lê Bíblia, você não quer servir mais a Deus, de repente você fica morno. E a Bíblia diz que é para eu ser frio ou quente, porque o morno vai ser vomitado. Não vai prestar. Então você tem que definir, ou é você quente ou é frio. Entendeu? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse ensinamento que está me ajudando muito. E eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que prestaram atenção, e eu creio, Espírito Santo. O Senhor sabe que eu leio, eu me preparo, mas muita coisa que eu falo aqui, eu não escrevi, eu não anotei. Mas o Senhor me dá essa inspiração para abordar esse assunto com muito equilíbrio. Eu sei que é o Senhor que me dá essa graça, essa capacidade. Ó Espírito Santo querido, e só o Senhor sabe quem está me ouvindo, o que ele entendeu, o que ele compreendeu. Então, Espírito Santo, esteja agindo no coração deste meu querido e desta minha querida ouvinte, dessa pessoa que está até precisando de um milagre. Eu creio que esse milagre vai acontecer hoje. Eu creio que foi necessária esta palavra para que a gente possa corrigir algumas áreas da nossa vida. Eu mesmo tenho que analisar e corrigir, como cada um deve corrigir a si próprio e não querer ficar corrigindo a vida dos outros. Então, Espírito Santo, ajuda a todos nós e fortaleça a fé e o ânimo de cada ouvinte neste momento. E nós colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando para nós neste momento. Todas as pessoas que estão orando conosco neste momento. Todas as pessoas que estão clamando a tua misericórdia, meu Pai. Então, ouça o nosso clamor. Eu sei que eu não estou sozinho nesta jornada. Eu sei que existe os 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Sempre tem um remanescente. E sabemos que tem muita gente boa nos ouvindo agora e orando agora, clamando a tua misericórdia. Que a tua misericórdia seja sobre nós, a nossa família e a família de cada ouvinte. A tua misericórdia seja sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Como diz a tua palavra, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que seja uma manhã de cura, cura interior, cura na alma, as feridas da alma dessa pessoa, Pai, seja curada agora, em nome de Jesus. Haja uma cura, rakashalaramashia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a sua vitória agora, receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo para você que ouviu a palavra e recebeu a revelação da palavra, seja abençoado espiritualmente, fisicamente, nas suas emoções e também no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus negócios. Abençoa esta água que nós separamos, Pai, que após a oração se torne um remédio espiritual. E que a tua graça, favor e bondade nos acompanhe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.